Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Vamos apresentar o sumário do sermão de sexta-feira do nosso amado Califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante, o quinto sucessor do Messias Prometido. Neste sermão, Hazur falou sobre o mês de Ramadão e qual é o seu objetivo. Vamos lá ver o sumário. Huzur recitou os versículos 184 a 186 do capítulo 2 do Sagrado Alcorão. Em seguida, Huzur disse que, pela graça de Deus, o Ramadã vai começar amanhã no Reino Unido. Esse mês foi estabelecido para o nosso progresso espiritual. Deus Todo-Poderoso diz que o jejum é prescrito para que se possa alcançar taqwa, retidão. Mas o que é a retidão? O Messias Prometido alaihissalam afirma que é o reconhecimento e o cumprimento dos direitos da humanidade e os deveres de cada um para com Deus. O Califa disse que se alguém tentar fazer uma lista dos direitos devidos a Deus, a lista se torna infinita. O mesmo ocorre com os deveres para com a humanidade, que incluem deveres para com os países vizinhos e a sociedade em geral. Huzur disse que a verdadeira retidão consiste em cumprir nos pormenores os juramentos feitos com Deus Todo-Poderoso e também os serviços à humanidade. Só assim se pode dizer que se alcançou a retidão. Assim, Deus Todo-Poderoso afirma que o mês de jejum foi prescrito para se abaster até mesmo daquilo que é permitido em circunstâncias normais, aumentando a adoração e prestando mais atenção ao cumprimento dos direitos da humanidade. Só assim se pode alcançar a retidão. E é exatamente esse o propósito do Ramadã. Observar o Ramadã dessa forma garante que as mudanças trazidas nesse mês não serão temporárias, mas que permanecerão por toda a vida. As seduções deste mundo não prevalecerão sobre tais pessoas, suas atenções permanecerão sempre voltadas para Deus e os direitos dos outros não serão usurpados. O Califa relatou que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse uma vez que se alguém jejua por causa de Deus, este estabelece a distância de 70 anos entre ele e o fogo. Assim, o jejum não estabelece simplesmente a retidão por um mês, porém estabelece a retidão por 70 anos. Isso significa que, ao entender a verdadeira essência do Ramadã, uma mudança pode ser trazida para toda a vida. Huzur convidou-nos para imaginar como a sociedade se tornaria bela se as pessoas jejuassem com esse espírito, uma sociedade onde os direitos de Deus seriam cumpridos e os direitos da humanidade também seriam cumpridos. Um exemplo de serviço à humanidade nesse tempo de pandemia tem sido dado pela comunidade muçulmana Ahmadiyya em todo o mundo através de sua organização auxiliar de Khuddamul Ahmadiyya, jovens da comunidade, que estão ajudando a prover aos necessitados. Este espírito que surgiu não deve ser limitado aos momentos de emergência, mas deve permanecer em todos os momentos. Zur disse que muitos têm escrito dizendo que durante esses dias uma nova mudança aconteceu em suas casas através de orações congregacionais, leituras religiosas e ao assistir ao sermão de sexta-feira e vários outros programas de MTA em família. Devemos aproveitar ao máximo esta oportunidade que Deus nos deu. Essa bonita atmosfera que surgiu em nossos lares deve crescer em detrimento dos lares mundanos, onde os conflitos e os descontentamentos têm aumentado. O Messias Prometido alaihissalam explicou que a verdadeira retidão reside em abaster-se de todos os males sem sequer se aproximar deles. Não somente se deve lutar com todos os seus esforços próprios nesta causa, como também deve-se acompanhá-los com orações. Meros esforços ou meras orações não são suficientes em si, ambos devem se unir. Huzur apresentou um extrato de um livro do Messias Prometido, alaihissalam, onde ele diz que o verdadeiro taqwa exige que
que uma pessoa traga uma morte sobre si mesma. A pessoa é naturalmente atraída por desejos mundanos e assim os frutos da espiritualidade permanecem obscuros. Primeiramente, é preciso trazer uma morte sobre os desejos físicos para depois os prazeres ocultos da espiritualidade se tornem aparentes. Huzur afirmou que a raiz de todo o bem é a crença em Allah. Aquele que tem firme crença em Allah não pode estar inclinado a fazer o mal. Quando alguém cai sob o trono de Deus com completa humildade e mansidão, então suas orações são ouvidas e a retidão alcançada. Além disso, uma pessoa deve abster-se de brigar em pequenas disputas que levam à exposição das fraquezas e defeitos uns dos outros. A Califa comentou então os versículos do Sagrado Alcorão que concedem a isenção de jejum sob certas circunstâncias, informando que esse é um assunto do qual cada um deve tomar fatwa, decisão de si mesmo. Há aqueles que criam desculpas e tentam-se convencer de que possuem razões suficientes para não fazer o jejum. É muito fácil arranjar desculpas. Contudo, também há aqueles que estão felizes com a chegada do Ramadã e estavam ansiosos por ele, mas devido a alguma doença não poderão observar o jejum. Nesse caso, suas intenções serão aceitas nos seus. Deus conhece as verdadeiras intenções de uma pessoa, Ele é o conhecedor do invisível. Ele sabe quem é sincero e quem apenas procura pretextos. Huzur disse que as pessoas têm perguntado se o jejum ainda deve ser praticado à luz das circunstâncias e do aumento do risco de se contrair a doença pelo coronavírus. Cada um deve analisar sua própria condição e fazer seu próprio julgamento. Ele disse que tem consultado vários médicos ao redor do mundo sobre o assunto e que as suas opiniões estão divididas. Dizem que não há evidências específicas que indiquem que o jejum aumentaria a tendência de se contrair a doença. Porém, caso alguém tenha alguma indicação ou sintoma dela, então deve-se parar de fazer jejuns imediatamente. Se a pessoa estiver de jejum, deve-se abri-lo. Huzur recomendou o consumo de muita água no momento do início e término do jejum, ou seja, nas horas de Sahri e Iftari, e, se possível, a se alimentar de alimentos que ajudem a reter água. Huzur disse que todos devem orar a Allah pela capacidade de jejuar e para que Allah permita que as pessoas o reconheçam. Que Allah erradique essa pandemia rapidamente e que Ahmadis possam cumprir os direitos de Deus e da humanidade e se beneficiar das bênçãos do Ramadã. No final do sermão, Huzur disse que em circunstâncias tão difíceis, a possibilidade da guerra também aumenta. Os governos mundanos procuram desviar a atenção das massas por vários meios que acabam levando a ainda mais prejuízos para elas. Huzur orou para que Deus dê sabedoria aos governos do mundo, para que eles não tomem nenhuma decisão que leve o mundo a mais destruição e para que eles façam suas políticas com sabedoria. Huzur também orou para que Deus ajude os cientistas na busca de cura para essa pandemia. Amém.